Bom dia a todas e a todos. Eu me dirijo primeiramente às mulheres, porque daqui de cima é facilmente perceptível que as mulheres são maioria nessa luta pela transparência. Então, parabéns a todos que estão aqui presentes e obrigado pela presença. Eu nasci em Foz do Iguaçu, no Paraná, e como todo cidadão de Foz do Iguaçu, a gente tem um orgulho muito grande pelas cataratas do Iguaçu. Para quem já teve a oportunidade de estar lá, é um ambiente fantástico que realmente muda a sua percepção a respeito do mundo. E nós temos números muito impressionantes sobre as cataratas. Ano passado, ou melhor, em 2015, tivemos cerca de 1.600.000 visitantes às cataratas, e que vieram de aproximadamente 170 países. E eu diria que não é para menos, né? Na verdade, as cataratas elas têm uma imponência que realmente chama atenção. Para vocês terem uma ideia, a gente que mora aqui no Distrito Federal e que está às voltas com racionamento, com a questão da seca, o reservatório do Descoberto, que é o maior reservatório que nós temos aqui em Brasília, ele tem a capacidade de 102 milhões de metros cúbicos de água. E a vazão das cataratas, a vazão normal das cataratas, é de 1,5 milhão de metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, em cerca de 1 minuto e 10 segundos, as cataratas poderiam encher o reservatório do Descoberto. Nessa foto que vocês podem ver aqui, foi a maior cheia histórica das cataratas, em 2014, que inclusive cobriu todas as passarelas. A vazão das cataratas chegou a 50 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, em apenas 2 segundos, a gente poderia encher o reservatório do Descoberto, que a gente tanto torce para que seja preenchido. Mas esses não são os únicos números, né, referentes a Foz do Iguaçu, a minha cidade natal. Outros números, infelizmente, têm me perseguido ou têm me acompanhado nas conversas, nas discussões, no trabalho, né, e nas conversas de bar a respeito da minha cidade. E são os números da Operação Pecúlio. Não sei se vocês conhecem, mas a operação capitaneada pela Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, a própria CGU, a Receita Federal, e que trouxe outros números não tão interessantes sobre a cidade. Durante a fase de execução dessa operação, o número de 3, aquela faixa laranja, é o número de vereadores da Câmara Municipal que permaneceram soltos. 12 vereadores foram presos na fase de execução dessa operação. Desses 12, 6, inclusive, haviam sido reeleitos. E dos 3 que sobraram, apenas um não tinha sido citado na operação. A corrupção ela é uma questão nacional e que assola todo o nosso país, em todos os níveis, em todas as esferas de governo. E é algo que a gente realmente precisa enfrentar. E quais são os instrumentos que a gente tem para enfrentar a corrupção? Antes de avançar nessa questão, eu queria pedir um exercício rápido para vocês, que vocês imaginassem, por um instante, como seria morar numa casa de vidro, ou em que todas as paredes fossem de vidro. Tentem se imaginar acordando com pessoas já passando na frente da sua casa, na frente do seu quarto, e podendo enxergar aquilo que vocês estão fazendo, na medida que vocês levantam para colocar roupa, vão ao banheiro, na hora que vocês vão tomar seu café, interagir com seus filhos ou escolher o programa de TV que vocês querem assistir. Como seria viver numa casa assim? Não sei para vocês, mas provavelmente para a grande maioria das pessoas seria absolutamente desconfortável. Nós temos uma necessidade humana de intimidade e de privacidade. Mas a questão que eu coloco é que a transparência muda o comportamento. A transparência muda a forma como nós nos comportamos. E se no aspecto privado e íntimo a transparência pode ser desconfortável, às vezes até um pouco indevida, em nossa atuação como agentes políticos, como agentes públicos, como gestores, a transparência é fundamental e ela é uma medida estritamente necessária para o combate à corrupção. E não à toa ela foi escolhida, juntamente com o próprio combate à corrupção, como uma das diretrizes dessa gestão do tribunal, né, priorizando ações de estímulo à transparência e de combate à corrupção.
no final do ano passado, o tribunal lançou o seu referencial de combate à corrupção. Esse referencial traz uma série de medidas que gestores públicos podem adotar em suas organizações para estimular o combate à corrupção. E não seria de modo diferente, a transparência ela é um elemento preventivo para que nós não tenhamos tantos casos de desvios e de irregularidades. E ela não só previne a corrupção, como ela facilita a descoberta de irregularidades e de desvios, ou seja, ela é um mecanismo preventivo e também de apoio à identificação dos casos de corrupção. Eu trouxe, o pessoal pediu para o apoio deixar aqui para a gente, tem acho que cerca de 100 exemplares desse guia, que, aliás, eu recomendo muito a leitura, foi um trabalho muito interessante feito pelo tribunal ano passado. Bem, mas nós estamos aqui e com alegria, né, comemorando esses 5 anos de vigência da lei. Isso significa que a lei, após 5 anos, não é mais uma questão discricionária do gestor público. Ela não é mais uma faculdade da transparência, ela é uma obrigação legal. E sendo assim, cabe a nós, né, os órgãos de controle, avaliar o cumprimento da lei. Então, o tribunal, eu já gostaria de dar notícia, já tem feito diversas auditorias com vistas a fiscalizar o cumprimento da lei sobre seus vários aspectos, tanto de transparência ativa quanto passiva. Indico aqui os trabalhos nos conselhos de fiscalização profissional e também no Sistema S, que juntas, né, gerem recursos da ordem de 20 bilhões de reais em contribuições para fiscais, esses 2 grupos de organizações, e também uma outra grande fiscalização que está em fase de apreciação, ainda pelo ministro relator, onde nós analisamos o cumprimento dos dispositivos da lei nas estatais, no Judiciário, no Ministério Público, Câmara, Senado e no próprio TCU. E nós já conseguimos observar que, mesmo durante a fiscalização, algumas dessas organizações começaram a apresentar melhorias em seus portais. Muito bem, mas a transparência, como já tem sido bem colocado aqui no evento, nós precisamos ir além. E uma forma de ir além é reconhecer que o Estado não pode ter a pretensão de ser o único prestador de serviço público ou o único prestador de informação à sociedade. Então, ao abrir dados, nós oportunizamos que a sociedade civil, que as empresas, que a academia também e a própria imprensa trabalhem essas informações de formas que nós talvez nunca imaginaríamos e coloquem aí sim, de maneira bastante ativa, na mão do cidadão e de uma forma mais interessante e que seja de mais fácil consumo pelo cidadão. Esse guia foi um dos nossos primeiros trabalhos para incentivar a abertura de dados, também vai estar disponível ali na saída, e também dando notícia que já concluímos algumas fiscalizações relacionadas à análise das ações de abertura de dados pela administração. No caso, na educação, no Acórdão 3022/2015, e também avaliamos a própria política de dados abertos conduzida pelo Ministério do Planejamento e que tem responsabilidades atribuídas também à CGU e que foi julgada no final do ano passado, onde também emitimos algumas orientações e sugestões de como aprimorar e garantir ainda maior efetividade a essa política. Mas e nós, né, olhando internamente, como os tribunais de contas estão divulgando as suas próprias informações. Ano passado, pelo 2º ano seguido, nós participamos de uma ação da ENCLA, né, de estímulo à transparência, em parceria com muitos dos órgãos aqui, e foi realizada uma avaliação, em parceria com a Tricom, da transparência dos próprios tribunais de contas dos municípios, dos estados e do próprio TCU. E qual o retrato? O retrato é que ainda não há uma homogeneidade, né, de transparência entre os tribunais. Enquanto temos cases como o do TCE do Rio Grande do Sul, né, um case muito interessante, convido vocês a pesquisarem sobre o case do TCE do Rio Grande do Sul, que conseguiu colocar Grêmio e Inter para promover juntos a transparência no município de Porto Alegre, assim como outros tribunais de contas que ainda não adotam práticas de transparência na mesma medida. E sobre esse levantamento foi até interessante, quando nós concluímos, quando tínhamos o primeiro retrato de todos os dados,
nos perguntaram, Marcelo, se não ia gerar algum tipo de constrangimento, né, para o TCU, porque o TCU ficou em segundo lugar e, por ser um órgão central, um órgão da União, deveria dar o exemplo. E, após um momento de reflexão, eu respondi que, nessa corrida pela transparência, ela não tem um único vencedor. Na verdade, na corrida pela transparência, quem vence é a sociedade. Então, toda vez que um órgão atinge aquele patamar de verde, ou ele atinge patamares de transparência mais adequados, a sociedade é quem ganha. Então, não é demérito nenhum tirar segundo, terceiro, quarto lugar numa escala de transparência. Bem, com relação aos pedidos de acesso à informação, nós trouxemos aqui, até agradecendo a Cláudia, nossa responsável pela ouvidoria, algumas informações de como os pedidos têm evoluído de 2012 a 2016. E o que é interessante, além do crescimento, né, nós aumentamos ou recebemos quase 5 vezes mais pedidos no ano passado em relação ao primeiro ano, é como, em azul, o número de atendimentos cresceu na mesma proporção do crescimento dos próprios pedidos, enquanto os atendimentos parciais e, especialmente, os indeferimentos continuaram de maneira absolutamente residual, ou seja, aumentamos os atendimentos sem aumentar necessariamente aqueles pedidos que não são atendidos por algum tipo de restrição de acesso ou sigilo da informação. Para finalizar, a transparência, como vocês bem conhecem, ela também se faz, ou ela também é necessária, na medida que os pedidos chegam, que a gente faça de maneira mais proativa e entreguemos as informações sem que seja necessário ao cidadão perguntar. Então, a nossa Secretaria de Administração nos indicou alguns avanços que podem ser percebidos a quem acessa a área de transparência do tribunal. Hoje, foi interessante vermos aí as primeiras repercussões com relação à remuneração. Então, hoje temos remuneração de autoridades e servidores disponíveis no portal, viagens de autoridades e servidores. E olha que interessante, quando fizemos a avaliação no âmbito da ENCLA, viagens internacionais de autoridades ainda não estavam disponíveis. E hoje, se os senhores entrarem hoje, os senhores poderão consultar viagens, inclusive dos ministros do Tribunal de Contas da União ao exterior, tudo isso publicado no site do tribunal. Todos sem nenhuma necessidade de identificação ou de restrição ou de acesso a quem deseja essa informação. A íntegra de editais e contratos, e eu indicaria que esse é um ponto em que a gente precisa avançar, publicar os contratos, os ajustes, as renovações, é algo que muitas organizações federais, inclusive, ainda não publicam, e isso permite um controle maior, tanto por parte dos órgãos de controle, como os outros organismos sociais, que podem analisar aqueles atos que importam em despesas públicas. E, por fim, eu chamo a atenção ainda à questão da tempestividade da informação. Hoje é possível encontrar dados sobre a execução orçamentária e financeira do TCU relativos ao dia de ontem. Não basta apenas prover informação. A informação só é valiosa quando ela é tempestiva, quando ela entrega no tempo que a necessidade da sociedade requer. Enfim, eu acredito que a gente tem um longo caminho e uma grande oportunidade realmente de fazer uma virada no nosso país, de realmente mudar esse cenário de corrupção endêmica, que assola tanto as nossas organizações e a nossa própria sociedade. E acredito fortemente que transparência tem, sim, um papel fundamental nisso. Por isso é importante a gente discutir, trazer as conquistas e os avanços e lutar arduamente para que essas conquistas sejam mantidas, para que nós possamos pensar em novos avanços, mas para aquilo que já é uma conquista da sociedade, como o Marcelo colocou, a lei foi uma lei que pegou, que a sociedade abraçou a lei, e a gente não pode abrir mais mão disso. Muito obrigado.